Maçonaria é um grupo. Não existe hoje uma sociedade secreta. Não é uma religião, certo? Não, não. Ou é? Maçonaria não é religião. Não. Pelo princípio da Isso, lei. Nunca foi. boa, boa. E nunca foi. Nunca foi religião. Nunca foi. Pelo Desde o contrário. começo. Maçonaria exige que você tenha uma religião ou que você acredite no mínimo em Deus. Aí não importa qual o seu Deus e não importa qual a sua religião. Para vocês entenderem, eu sou cristão. Legal. Minha loja é uma loja de cristãos. Tem essa Tá. também. Tem, porque a maioria é cristão. Por conveniência. Eu tenho 2 muçulmanos na loja, mas a maioria é cristão, então nós somos uma tá. loja cristã. Ah, entendi. Mas tem gente lá muçulmana. Legal. Como a maçonaria ela não te exige uma religião, mas ela exige que você acredite em Deus, o seu Deus não é necessariamente o mesmo Deus que o meu. Sim. O seu Deus pode ser Jesus Cristo, o seu Deus pode ser o pai de Jesus Cristo, o seu Deus pode ser Alá, o seu Deus pode ser Buda. Para nivelar tudo pelo mesmo Deus, para a gente entender, ou o seu Deus pode ser o seu Deus interior. Se você for um hinduísta daquele lá, Deus interior. Para nivelarmos todos os deuses, nós tiramos o nome de Deus da parada e colocamos grande arquiteto do universo, o qual é o seu Deus independente da sua crença. Então, quando fala grande arquiteto do universo, é o seu Deus, que se comunica com o meu Deus, que se comunica com o Deus dele, que se comunica com o Deus do Mateus, com o Deus do Lucas, que vai se comunicar com todos os deuses do mundo, todos os deuses do mundo, que podem ser inclusive o mesmo Deus. Legal. Então, é o grande arquiteto do universo. Então, você não precisa ter uma religião, mas você tem que acreditar em Deus. E você tem que acreditar numa vida pós-mortem. Nem que você seja um testemunho de Jeová e acredita que você vai para um paraíso, nem que você seja um islâmico que acredita que você vai para um paraíso, mas tem que acreditar que o que nós estamos fazendo aqui não é estéreo, não fica aqui. Nós temos que deixar alguma coisa além de um legado. Nós temos que deixar, vamos dizer assim, uma melhoria no mundo. Por quê? Porque na vida após a morte seremos cobrados pelo que nós fizemos agora. Então, ela para por aí a parte da religião. Pegando um pouquinho ainda da questão da religião, existe algum costume que vai, não de encontro, mas diverge ali em algum ponto de alguma religião? Sei lá, o muçulmano tem um rito ali X que ele faz tal coisa e vai de encontro Não com... e sim. Não e sim. Existe um momento durante a maçonaria que você se ajoelha. Porque eu me ajoelho. Uhum. Eu me ajoelho. Uhum. Se você é judeu, você não se ajoelha. Então, Mas ninguém disse que você é proibido de ficar em pé. legal. Ou seja, tem uma boa prática que fala pra Não. você se ajoelhar. Eu me ajoelho diante ao meu Deus. O judeu fica em pé diante ao Deus dele para equipar. Bacana. Olha que louco. Ela aceita tudo. A maçonaria não é religião. Ela aceita todas as religiões. E o amor que você tem que ter pelo próximo e a necessidade do ser humano evoluir. Então, mas é uma ideologia, então, maçonaria ou é algum tipo de ismo? É uma sociedade discreta. Ah, discreta, Vamos não lá, secreta. discreta, não secreta. Tanto que eu posso dizer que eu sou maçom. Sim. Eu tenho uma tatuagem da maçonaria aqui na minha nuca. Eu sou maçom. Não escondo isso de ninguém, eu sou maçom. Fui iniciado na maçonaria, eu sou maçom. Eu não escondo de ninguém que eu sou maçom. E como maçom, eu tenho que... Aí começam os segredos da maçonaria. Qual que é o grande segredo da maçonaria? Primeiro segredo da maçonaria. Não é ser maçom. Ser maçom é fácil. É você ser reconhecido maçom. Minhas atitudes são dignas de um maçom? Se sim, eu sou reconhecido maçom. Se não, eu não sou reconhecido maçom, não adiantou nada. Ah, mas você fez a iniciação. Foi estéril, não serviu pra porcaria nenhuma. Porque você não trouxe uma lição disso. Então, ser maçom é você ser reconhecido. A pessoa olhar pra você e falar, pô, esse cara é maçom. Por quê? Pô, o cara se preocupa com uma melhora do universo, ele se preocupa com uma melhora do mundo, ele se preocupa com o próximo. Então é muito louco. Tá mais em os outros te ver como maçom do que você mesmo se ver como maçom. É bacana isso, né? Legal. Tipo, você ser reconhecido. Opa, você ser reconhecido, né? Tipo, quando você é reconhecido por aquilo, é que você tá fazendo certo. É a sensação de sociedade. É. Eu sou pertencente. Em que momento eu posso, de alguma forma, ser expulso da maçonaria? Tipo, fiz toda a iniciação, sou um cara que tô ali há anos, mas o que de alguma forma me penaliza pra me expulsar, digamos assim, A gente maçonaria? tem que voltar lá no início da maçonaria. O que a maçonaria é? Ela é uma reunião de homens livres e de bons costumes. Legal. E tem gente que fala tudo junto para misturar. Livres de bom costume. Significa que você não precisa ter costume nenhum, porque tem que ser livre dele. Né? Como reconhecer o maçom só sendo maçom? Não. Reconhecer o maçom é muito fácil. Ele tem o quê? Atitudes dignas. Ele pensa muito no próximo, porque sim, a maçonaria pensa no próximo. Legal. A maçonaria, nós temos um lema que assim, o que a maçonaria faz no mundo? Ela faz o mundo um lugar melhor. Uma sociedade melhor. É esse o objetivo de todo maçom. Tem um pouco de filantropia, então, ou não? Muita filantropia, muita filantropia. Inclusive, os nossos estudos filosóficos fazem parte de como deixar a sociedade um lugar melhor. Melhor. Legal.
Então nós estudamos isso. Como melhorar a sociedade no entorno. Minha sociedade, ela começa comigo, com meu filho, com a minha esposa. E ela passa para minha sogra, ela passa para o meu vizinho, ela passa para a empregada do meu vizinho. Não é para minha empregada, é do meu vizinho. É para os funcionários da minha empresa. Por quê? Nós estaremos numa sociedade perfeita, e perfeita não significa igualitária. Não é igualitária. Nós temos que entender que o ser humano, todos os seres humanos não nasceram com a mesma capacidade. Alguns nasceram com uma capacidade menor, porque eles vieram aqui para evoluir. Nessa vida, ninguém veio a passeio. E é por isso que a gente fala, a gente acredita numa vida depois da morte. É interessante você falar isso. É interessante você falar isso quando que a pessoa veio aqui para evoluir. A gente está falando um pouco também de reencarnação, talvez. Sim. Mas aí também vai um pouco contra algumas ramificações do cristianismo, né? Nenhuma. Porque o cristão, aliás, vamos lá, existem o evangélico. Não, e até o católico também, né? O católico, ele, de uma forma geral, ele acredita numa vida após a morte, mas a ressurreição em Cristo, né? Não uma ressurreição na Terra novamente, né? E aí quando você fala que alguma pessoa vem com uma capacidade menor, ela está vindo para evoluir, né? E quando você fala isso, é a reencarnação? É a reencarnação. Então, mas aí vai de encontro com esse segmento do cristão. Porque o cristão acredita na ressurreição de Cristo. Ele morreu e ressuscitou. Vamos falar assim, reencarnou depois do terceiro dia? Ou ressuscitou depois do terceiro dia? Todos os cristãos vão ressuscitar? Mas não em vida, né? Não em carne, aliás. Sim, mas a reencarnação não é necessariamente em carne. Todos eles, depois da morte, vão ter uma vida. Certo. E essa pós-vida, eles vão pagar o que eles fizeram aqui. Perfeito. Certo? Mas não aqui. Mas não aqui, onde estiver. Sim. Espírito, sei lá. Isso sim. No paraíso dos Testemunhas de Jeová. Sim. Em cada crença, no inferno dos budistas. Ou no nosso lar dos espíritas. Todo mundo tem uma vida após a morte. E você vai pagar. E você não veio aqui a passeio, você veio aqui para evoluir. Para evoluir. Ou você aceita que dói menos e evolui, ou se não, é o seguinte, não tem problema não. Na minha crença, você vai evoluir quantas vezes for necessário, porque ninguém veio aqui a passeio. Deus não seria tão macabro. Você tem uma chance só, né? E Deus não é mau. Meu Deus, ele é tão maravilhoso que ele me dá chance de acertar todo dia. Sim. Senão, ia ser que nem o YouTube, 3 strike fora. Uhum. Igual nós falávamos, não é. Sim. Ele te dá chance. Pô, quantas vezes você não fala assim, você não se ajoelha e fala, pelo amor de Deus, por que eu tô passando por isso? Vamos pensar um pouquinho antes disso. Não é porque eu tô passando por isso. Porque eu não estaria passando por isso. Legal. Se de todo tombo você tirar um aprendizado, você não cai 2 vezes igual. E aí também vai ligando um pouco na Bíblia, que é tudo dá graça, né? Esse é um dos ensinamentos. Então, aí vamos lá, vamos voltar à maçonaria. A maçonaria do capeta. Estamos falando do demônio. Existe um negócio na maçonaria que chama Livro da Lei. Ele fica num altar. O Livro da Lei da minha loja é uma Bíblia. Ah, bacana. Aberta num salmo. Olha só. Como é que nós vamos ser do mal com uma Bíblia aberta? Nós vamos fazer o quê? Vamos sacrificar criança na Bíblia? Isso não existe, gente. Vamos começar a tirar as histórias, o sério desse negócio aí. O sério é o quê? Um bando de homens reunido, porque homens... Aí vamos lá, por que só entrar homem na maçonaria? Porque as mulheres, elas são muito mais inteligentes que os homens e são mais poderosas que os homens. Nossa, era uma pergunta minha que eu ia fazer. Caraca. Que da hora. A mulher, não sei se você percebeu, a mulher é multitarefa, o homem é monotarefa. Sim. Se fosse na maçonaria, eu e minha esposa, eu estivesse aprendendo, porque na maçonaria você aprende, você vai lá ter aula. Eu tô tendo uma aula, minha esposa do lado tendo uma aula, ela entende mais rápido que eu. Acabou de me ferrar. Não tem problema, ela evolui mais rápido que eu sou homem, eu sou machista. O que eu vou fazer? Eu vou podar ela de ir na maçonaria, porque ela tá desenvolvendo melhor do que eu. Maçonaria não tem espaço para ego. Então, eu ia tirar ela da maçonaria, ou seja, a maçonaria que é um lugar para familiar, para você desenvolver o seu convívio em família, parou de perdeu todo o sentido. Entendi. Quando eu começo a proibir minha esposa de ir lá. Então, não. Então, vamos deixar a maçonaria só para homens, que eles conseguem evoluir mais ou menos igual. E aí, vamos trazer a família na maçonaria? Vamos. Meus filhos são filhos de maçom, eles conhecem os tios deles, que são meus irmãos maçons, minha esposa conhece as cunhadas, que é assim que nós chamamos as esposas dos outros maçons, todo mundo convive junto. Só que em reunião vou eu. Se ela quiser ir, as mulheres elas têm direito de fazer reuniões também. Aí tem outros nomes. É isso que eu ia falar, deve ter uma sociedade tem discreta. paramaçônicas de mulheres. Legal. Onde elas seguem a mesma coisa que os homens. Então tem um monte de coisa, mas tem muita gente que fala muita coisa da maçonaria sem nem saber.
Sim, de verdade. a grande maioria fala assim, sem saber. Né? Porque se soubesse, de verdade, ia ficar quieto. Porque, pô, maçonaria é tão legal. Imagina, eu tenho um momento, toda semana eu tenho um momento de encontrar com pessoas que dividem da mesma opinião que eu sobre o bem de uma sociedade, para falarmos sobre como nós vamos melhorar a distribuição de máscaras por causa do Covid. Legal. Então é tipo um pouco parecido com o Rotary, né? Assim, Exatamente. já foi presidente. O que é bom deixar claro é assim. A maçonaria, se nós compararmos ela com uma religião ou então com qualquer outra denominação religiosa, ela te exige dogma. E dogma é uma coisa muito complicada. Na maçonaria a gente tem que pensar. Se você não tem uma opinião, você fica quieto e ouça. E tem uma opinião. Se você não tem uma opinião, pode ser que aquele assunto não te diz respeito. Beleza, gente. É permitido não ter opinião. Você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Porque quando a gente exige uma opinião sobre tudo, nós também temos a possibilidade de errar. Então a gente não erra. A gente não permite que a pessoa tenha a possibilidade de errar. Ela erra se ela quer, ela tira a opinião que ela quer. Deus está acima disso tudo, religião está acima disso tudo. Tem que ser. Só que a maçonaria não exige que você entenda alguma coisa e fale, essa é a minha verdade. Não é isso. Tenha você a sua verdade, eu tenho a minha. Discutindo junto, talvez chegamos numa verdade em comum. Sim. E essa verdade vai fazer todo mundo evoluir. Essa é a evolução. Então é uma autoevolução, vamos dizer assim, a maçonaria. Sim, é um autoconhecimento. É principalmente um autoconhecimento, onde os mais velhos ensinam os mais novos filosofias. Filosofia de vida.